novamente com o Dr. Nogara, defendendo os nossos direitos, né, minha gente? E toda semana o doutor aborda um assunto até para responder, claro, os e-mails que vocês mandam ao doutor e também para nos informar como é bom. E hoje o assunto será intervalos. Muitos e-mails a esse respeito, Dr. Nogara. Seja bem-vindo. Obrigado, Marília, e espero tentar esclarecer aí as dúvidas dos espectadores. Com certeza, como sempre, doutor. Agora, então, para explicar, começando a explicar para o nosso pessoal como funciona esse negócio de intervalos, mas no direito do trabalho, doutor Nogara. Bom, os intervalos nada mais são do que o período de descanso que tem o trabalhador na jornada de trabalho. E o que vem a ser jornada de trabalho? Até para ficar bem explicativo. A jornada do trabalho, jornada é uma expressão que vem do italiano giorno, né? Então, buongiorno, né? Então quer dizer, né? Tá? Então, o que quer dizer? A jornada é aquele lapso de tempo de trabalho, né? Ou do período que o empregado fica à disposição do seu empregador durante um dia, né? Então, jornada, diário, né? Tá? E o domingo, doutor? Agora, acho que é dúvida do pessoal. E o domingo pode ser considerado um intervalo? O domingo, propriamente dito, não é um intervalo. Tá? Ele é um período de descanso, né? E ele é denominado no artigo 67 da CLT como repouso semanal, né? Só esclarecendo assim, o intervalo é o período de descanso dentro da jornada de trabalho, né? Dentro do dia, né? Ou, senão, entre 2 dias, entre 2 jornadas, né? O repouso semanal é o período de descanso da semana, né? E as férias é o período de descanso do ano. Sim, entendido. E quais os tipos de intervalos, doutor Nogara? As espécies mais comuns previstas na própria CLT são os intervalos interjornadas e os intervalos intrajornadas, né? O que são os intervalos interjornadas? É aquele intervalo de no mínimo 11 horas que o empregador deve conceder ao seu empregado entre um dia e outro, né? Então, entre uma jornada e a outra, do outro dia, né, no mínimo deve ser observado esse intervalo de 11 horas, né? Tá? E o outro intervalo também, que é conhecido como intervalo para repouso ou alimentação, que está previsto no artigo 71 da CLT, é aquele intervalo que o empregador tem que conceder ao empregado que trabalha em jornada superior a 6 horas, e esse intervalo deve ser no mínimo de 1 hora e não superior a 2 horas. E digamos que esses intervalos não sejam respeitados, doutor. Bom, na hipótese de inobservância desses intervalos, né, administrativamente a empresa que não concede esses intervalos, ela pode ser autuada, né, e uma vez apurada a inobservância, ela pode ser multada, tá, pela fiscalização. Tá? No âmbito jurídico, aquele empregado que a ele não teve concedido o intervalo, ele pode buscar na Justiça do Trabalho o pagamento dessa hora de intervalo não concedida, acrescida do percentual de 50% relativamente às horas extras. Agora, uma dúvida que eu tenho, eu acho que o pessoal de casa também, antes de começar os seus e-mails, doutor, quem trabalha apenas 6 horas por dia, por exemplo, tem direito a um intervalo de 1 hora? Não, porque daí cai na regra do parágrafo 1º do artigo 71 da CLT, que prevê que nas jornadas de 4 horas e que não excedam as 6, o intervalo é de 15 minutos. Obrigada, essa foi minha dúvida. Agora vamos lá então para os seus e-mails, doutor, para explicar para o pessoal esclarecer, né, as dúvidas do seu telespectador. Este primeiro e-mail é do senhor Jair. Ele fala: trabalho como porteiro no bairro Sarandi de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 14 às 18. Quantas horas extras a empresa tem que me pagar? Essas horas de intervalo têm que ser somadas para o meu pagamento, doutor? A regra geral dos intervalos é que eles não são computados na jornada de trabalho, tá? E que também eles não são remunerados, tá? Então, no caso do seu Jair, ele trabalha das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, né? Então, ele não trabalha em jornada de 10 horas, como ele equivocadamente está pensando. Ele trabalha em jornada de 8 horas com intervalo de 2 horas, né? O intervalo, pela lei, pode ser até 2 horas. Então, está sendo respeitado o limite legal do intervalo. A jornada diária dele está sendo de 8 horas e a semanal está sendo de 40 horas. Então, ele não tem direito ao pagamento de horas.
de horas extras. Obrigada, doutor. Inclusive, ele lhe agradece aqui pelo senhor ter respondido o e-mail. O outro e-mail aqui é do senhor Pereira, que tem um mercado na Zona Sul. Pergunta para o senhor, doutor Nogara. Tem um mini mercado e os horários de maior movimento é no início da manhã e no final da tarde, até às 9 da noite. Posso colocar o meu atendente para trabalhar das 8 horas ao meio-dia e das 5 da tarde até às 9 da noite? Tá. Assim, ó, o seu Pereira pode colocar o empregado a trabalhar nessa jornada, né? Só que o intervalo que ele está concedendo aí ao funcionário é de 5 horas, então está extrapolando o limite legal, né? Porque o limite, conforme a gente já tinha falado antes, né, é de 2 horas, no mínimo de 1 e no máximo de 2. Então, se o intervalo dele está sendo de 5, né, ele vai ter que pagar esse funcionário 3 extras por dia, né? Então, 3 horas extras por dia vai dar na base de 90 por mês, né? Então, para o seu Pereira é mais vantajoso ele contratar um funcionário para o turno da manhã, em regime parcial, pagando o salário dele proporcionalmente, né? E um outro funcionário para o final da tarde, né? Sob pena de o valor que ele pagar horas extras para esse funcionário ser maior do que o valor que ele teria que pagar a um outro funcionário trabalhando em regime parcial. Puxa vida, olha só quantas informações importantes. Outro e-mail para o senhor, doutor Nogara, da Ana Paula. Ela manda o seguinte e-mail. Trabalho com telemarketing 8 horas direto, com apenas um intervalo de meia hora. Estou tendo problemas de tendinite. Está correto isso? Não está correto, porque se a Ana Paula trabalha em telemarketing ou teleatendimento, né, a NR17 proíbe expressamente que nesse tipo de atividade se trabalha em jornada superior a 6 horas, né? Então não está correto esse procedimento. Inclusive, nesse tipo de atividade, telemarketing e teleatendimento, né, a jornada não pode ser acima de 6 horas. A cada 90 minutos, tá, tem que ser concedido um intervalo de 10 minutos para o empregado, né? E esses intervalos de 10 minutos, eles fogem à regra geral dos intervalos, porque eles são remunerados, né? E eles devem ser concedidos dentro da própria jornada limite de 6 horas. Sim. Ao contrário lá do seu Jair, né? O seu Jair trabalhava 4 horas, folgava 2, né? E depois trabalhava mais 4, né? Então, na verdade, dava um período de 10 horas, né? E de jornada de 8. Aqui, esses 10 minutos vão ter que ser concedidos dentro dessa jornada de 6 horas. Puxa, mas eu fiquei preocupada com a nossa amiga, com a Ana Paula, doutor. O que ela poderia fazer? Bom, nesse caso aí, ela trabalhando em jornada de 8 horas, ela pode buscar, primeiro, as horas extras acima das 6 horas diárias, tá? Né? Segundo, ela pode pedir como horas extras também esses intervalos que não foram concedidos, os de 10 minutos, inclusive aquele intervalo de 1 hora, porque se a jornada dela é de 8, ela tem direito ao intervalo de 1 hora também, né? Em terceiro, ela pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Porque o empregador não está cumprindo com suas obrigações contratuais. E em quarto, como ela falou que tem tendinite, eu entendo inclusive que se ficar comprovado que é uma relação direta entre a doença ocupacional, tendinite, e a atividade dela de digitadora, né, ela pode pedir uma ação de indenização de natureza acidentária na Justiça do Trabalho. Último e-mail aqui, doutor, para justamente nessa pauta, intervalos, né, inclusive. Este e-mail aqui é da Solange. Ela lhe pergunta, ela trabalha numa fábrica no setor de produção. Então ela faz a pergunta para o senhor. Ouvi dizer que antes da gente fazer o serão, eles tinham que dar um intervalo de 15 minutos para nós. É verdade, doutor Nogara? É verdade, porque o artigo 384 da CLT, que é uma regra de proteção especial destinada às mulheres, né, ele prevê esse intervalo de 15 minutos, tá? Ou seja, se a mulher vai trabalhar em jornada extraordinária, ou seja, antes de começar o serão que ela falou, né, tem que ser concedido por esse artigo aí um intervalo de 15 minutos às mulheres, né? Então, o que muito se discutiu com o advento da Constituição em 88 é que esse dispositivo a mulher estaria sendo privilegiada, né,
em relação ao homem, que não teria o direito de ter um intervalo de 15 minutos antes de começar a prestar as horas extras, né? Então muito se discutiu isso, só que o pleno do TST, em decisão recente, equacionou essa situação, né, dizendo que esse artigo, o 384, não foi revogado pela Constituição, né, e que é mantido, então, esse direito de 15 minutos antes da prorrogação da jornada, e que essa recepção pela Constituição não fere o princípio da igualdade jurídica, né, tendo em vista que há uma diferenciação fisiológica entre o homem e a mulher. Obrigada, doutor, novamente por esclarecer as dúvidas do nosso pessoal de casa. Obrigado mais uma vez, Marília, por ter me concedido espaço aqui. Espero nos encontrarmos em outras ocasiões. Mas com certeza, semana que vem, né, doutor? Sempre será o nosso convidado de honra no programa. Muito obrigada, então, novamente, até semana que vem. Sem falta, viu, doutor? Bom, gente, vou deixar para vocês o e-mail do Dr. Nogara. Inclusive, vocês já podem enviar desde já as dúvidas que o doutor responde aqui no programa, que é nogara@via-rs.net. Quem desejar marcar um horário, uma consulta com o Dr. Nogara, também deixo, claro, à disposição o endereço do escritório do doutor e os telefones. O escritório do Dr. Nogara fica na Borges de Medeiros 2105, sala 805. Fica no prédio do Hotel Intercity, próximo ao Shopping Praia de Belas. Os telefones do Dr. Nogara, 3391-2242. Então, gente, quem precisar de um advogado, o Dr. Nogara está à disposição. E a semana que vem, novamente, Dr. Nogara defendendo os nossos direitos.